Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho do Novo Testamento. Eu queria ministrar a tua vida. Para viver, primeiro temos que morrer. Para viver, primeiro morra. Nossa, pastor, é isso mesmo. Para viver, primeiro morra. Temos alguns princípios preciosos que nos ensinam muito aqui no TA, na nossa igreja. Ganha o que pede perdão primeiro, e não aquele que tem razão. É perdendo que se ganha em muitas situações. Os humilhados serão sempre exaltados pelo Senhor. E a Bíblia nos ensina que para ganhar a nossa vida, primeiro precisamos morrer. Então, para viver, primeiro temos que morrer. E isso é muito interessante. Paulo ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. É o apóstolo Paulo, um cara fantástico que sabia o que estava dizendo. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens sábios da terra. Então João capítulo 12, versículo 24, 23, vai dizer assim: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Jesus ele está trazendo para a gente uma grande verdade aqui. Simplesmente ele está trazendo algo maravilhoso. Sabe qual é o contexto aqui? Jesus acabou de estar na casa de Lázaro, onde Lázaro já havia ressuscitado, onde Marta continuou fazendo seus afazeres, que era digno de honra também. Maria continuou servindo o Senhor com seus ouvidos, com seus olhos. E agora não só mais isso, ela vem com um vaso de um nardo puro, muito caro, e ela vem e despeja no Senhor. Ali é o momento em que Jesus ele vai servir a ceia para os irmãos, que ele vai falar sobre a sua morte. E aí quando ele vai sair dali, vai acontecer algo maravilhoso. Vai ser 6 dias antes da Páscoa. Quando a Páscoa ela vai acontecer, aí vai acontecer a ceia do Senhor. Mas são 6 dias antes da Páscoa. E eu queria que você entendesse isso. 3 anos e meio depois, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como é declarado nos Evangelhos, ele decide, depois de 3 anos e meio, montar num jumentinho que tinha acabado de nascer, novinho, e ele tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, onde todos vão pegar os seus ramos e vão jogar e vão cantar ao Senhor, vão louvar ao Senhor, o Senhor nas alturas, louvado seja o Senhor, onde o Senhor ele vai entrar a sua entrada triunfal. E sabe o que é interessante? Porque ele poderia ter feito isso quando ele saiu do deserto de 40 dias jejuando e sendo tentado por Satanás, quando os anjos vieram e serviram ele depois de 40 dias. Ele poderia muito bem demonstrar para o povo de Israel que ele era o rei. Mas sabe o que foi interessante, queridos? Primeiro ele curou, libertou, salvou, expulsou os demônios, ressuscitou a Lázaro e a outras pessoas. Ele operou tantos milagres que a Bíblia diz que se tivesse que escrever naquele tempo, não haveria papel para que se escrevesse tantos milagres e tantas maravilhas operadas por Jesus. Mas por que Jesus simplesmente fez a sua entrada triunfal no final da sua caminhada? E por que não no início? Para que todos pudessem vê-lo e dizer: ele realmente é o nosso rei, ele realmente é aquele que veio trazer um reino novo. Porque Jesus, as suas palavras eram essas: o reino dos céus já chegou,
João Batista apregou 6 meses antes do início do ministério de Jesus: se arrependam, raça de víboras, está chegando o reino dos céus. E aí Jesus chega e diz: chegou o reino dos céus. E o reino dos céus sobre a terra, depois de 3 anos e meio, ele entra como rei, montado num jumentinho. Sabe por quê? Porque a figura do reinado de Cristo, para ele, se tornou algo real, não quando o reino chegou, porque ele sempre foi rei, mas algo que impactou os corações e a história, e hoje a gente está ministrando sobre isso, é que ele entrou com um jumentinho como rei 6 dias antes da Páscoa, a qual ele seria preso, a qual ele seria esbofeteado, a qual ele seria levado à cruz do Calvário, aonde ele iria morrer. Jesus, com a sua entrada triunfal, ele não valorizou somente os milagres que ele fez, mas ele valorizou o tempo mais precioso da sua vida, a chegada da sua morte, da sua entrega. Não que não tivesse o seu valor para trás, não, mas ele evidenciou a sua presença como rei, montado num jumentinho, declarando: eu estou entrando aqui porque realmente eu sou rei do reino que eu trouxe sobre essa terra, para ele declarar quão grande era aquele momento da sua entrega, da crucificação. Para ele, um momento crucial, pontual da história de Deus, do Messias, do Cristo das nações, não foi na criação, não foi depois no Novo Testamento, não foi na sua ressurreição, não, foi através da sua morte. Sabe por quê? Porque até a sua morte ele era único, até a sua morte ele era o unigênito de Deus, o único filho de Deus. Mas depois da sua morte e a sua ressurreição, ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Então, quando Paulo ele está falando sobre as dificuldades que ele tem, e ele prefere vencê-las e viver em Cristo, ele está declarando o que Cristo está dizendo nesses versículos que nós lemos aqui, que nós precisamos buscar a presença do Senhor, que nós precisamos engrandecer o nome de Deus. Jesus, ele está transmitindo o que ele ia acabar de fazer 6, 7 dias depois. Ele está falando isso aqui. Jesus está respondendo a alguns gregos que chegaram para falar com ele. Ele está no meio da multidão. Eles sabiam que ele havia ressuscitado Lázaro e que ele tinha novamente ido na casa de Lázaro. Então os gregos chegaram para conversar com ele, para simplesmente identificar nele se tinha algo espiritual. E aí Jesus ele vem e diz para eles: na verdade eu digo para vocês, eu vou trazer uma verdade para vocês, algo que ele já estava falando durante os 3 anos e meio. Ele vai falar: na verdade eu vou dizer para vocês, que se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, não vai ter fruto. Se ele viver sozinho, ele não vai gerar fruto. Se ele não morrer, ele vai ficar só, não vai ter posteridade, não vai ter algo maravilhoso que aconteceria depois, multiplicação. Não haveria prosperidade. Porque se ele não morresse, ele ficaria só na terra e não iria transmitir o que ele deveria através do seu propósito de germinar e nascer o que deveria nascer e gerar os seus frutos. Não haveria mais semente a partir dele. Então Jesus ele está dizendo isso: se eu não morrer, vocês não vão receber vida. Se eu não morrer e germinar, vocês não vão nascer. Vocês vão continuar mortos e não vão ressuscitar. É isso que Jesus ele está declarando aqui. Ele está trazendo isso. Na verdade eu digo para vocês, se cair na terra e ele não morrer, ele vai ficar só. Se eu chegar até o último momento, e Jesus sabia, porque ele ia subir para o monte para falar com Deus, ele iria suar tamanha angústia, e ele ia dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice,
mas eu tenho certeza que ele lembrou 6 dias antes e disse: Senhor, eu falei para os gregos, eu falei para a multidão, eu falei para os meus discípulos, que se a semente não caísse na terra, se o trigo não morresse, não haveria prosperidade. Então, Senhor, não seja feita a minha vontade, porque eu vou continuar só como filho único. Então, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, porque nesse instante de dificuldade, a minha carne está pedindo: não morra, não se entregue. Mas se eu não me entregar, não haverá irmãos, não haverá prosperidade. Se não morrer a trigo, e trigo sabe qual é a figura do pão, e Jesus havia dito: eu sou o pão da vida, quem comer do pão, me tem. Conseguem compreender, queridos? Se ele não morre, não haveria vida, não haveria as nossas vidas vivas espiritualmente. Então foi necessário, para viver, primeiro ele teve que morrer, para que eu e você estivéssemos aqui, podendo contemplar o Senhor e ter algo dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, e nos tornarmos filhos de Deus. Só tem uma forma de dar muito fruto: tem que morrer. E aquele que ama a sua vida perderá, Jesus disse. Mas aquele que entregar sua vida vai ganhar ela. Não falamos muito de morte, queridos, embora nos tempos atuais a gente tem falado muito. Mas gostamos de falar de festa, de vida, de prosperidade, de crescimento e etc. Mas na verdade é que nós começamos a morrer, entenda isso. Nós começamos a morrer a partir do momento em que nascemos. No momento em que nós nascemos, nós começamos um processo de morte. Porque a cada segundo que passa no nosso relógio, a cada momento que passa, a cada minuto que se passa, mais perto da morte nós chegamos. Então nós nascemos para morrer. Essa é simplesmente o propósito da nossa carne. Então quanto mais o tempo passa, mais nós vamos morrer. Mas cada minuto que passa, nós nos aproximamos dessa morte. Mas sabe o que é interessante? É a nossa realidade. E a gente gosta só de falar de outras coisas. E quando diz respeito de reino dos céus, de Jesus e salvação e conversão, é necessário falar da morte. Porque Jesus disse para Nicodemos: se o filho não voltar para dentro da mãe, puxa, se eu nascer de novo, como que vai acontecer? Jesus falou: não, você está entendendo tudo errado. Quem não nascer de novo da água e do Espírito, não só não vai ver, como também não vai entrar no meu reino. É necessário que morra, é necessário que se entregue. E por isso que Jesus está falando no versículo 25: quem aborrece a sua própria vida está guardando ela para a eternidade, está guardando a sua própria vida dos males dessa terra para a eternidade. É tremendo. Então isso é simples. A minha vida nessa terra, nossa vida, nos mostra o quanto nós vamos negar, morrer para si mesmo, por causa da nossa carne, e assim nós deixamos de viver só por essa terra para vivermos a nossa eternidade. A Bíblia diz, Jesus ele diz que aquele que espera só em Cristo nessa terra é miserável. Se eu só esperar nessa terra, eu me torno miserável. Mas quanto mais eu decido perder a minha vida, entrego ela por amor a Cristo, eu mais vivo por Ele, eu mais cresço na sua presença, eu mais o conheço, eu mais tenho um relacionamento, mais eu sei dos seus princípios, das suas leis e do que Ele espera da minha vida sobre essa terra. E automaticamente, ao me entregar, eu vivo melhor do que viver simplesmente para mim mesmo. Então foi o que Cristo fez. Lá em Filipenses capítulo 2, abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Olha o que Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é acima de todo o nome. Sabe qual é a razão pela qual Deus colocou o nome em Cristo acima de todo o nome? Paulo está dizendo, porque ele se entregou, porque ele aniquilou-se a si mesmo, deixou a sua glória, e viveu e se entregou por um propósito. E por causa da sua morte, Paulo está dizendo, por causa disso, o seu nome é acima de todo nome, não há nome igual, não existe nada igual. Nós começamos a entender o que o Senhor, Ele começa a falar para a gente. O Pai exaltou Ele por isso, porque Ele lhe deu um nome, não, porque Ele morreu. Então Ele vem e confessa ao Senhor, Ele diz que Ele veio para entregar a sua própria vida, e Deus o exalta. E aí eu pergunto a você, o quanto você tem confessado ao Senhor, o quanto você tem declarado para o Senhor que você precisa dEle, que você precisa matar algumas áreas da tua vida para que o Senhor Ele cresça e eu diminua, como João Batista disse, que Ele cresça e eu diminua. Ou muitas vezes a gente tem dito, Senhor, me faz grande, mas aí o Senhor fica de lado e se torna pequeno. Deus nunca vai fazer isso. Então, porque Ele conquistou tudo isso, por causa da sua morte, e morte de cruz. A minha vida eterna depende do meu nível de morte, nível em que eu me entrego. A minha eternidade, ela depende daquilo que nós estamos entregando hoje para o Senhor. E Jesus, Ele disse, cada um negue-se a si mesmo a cada dia, toma a sua cruz e me segue. Não é lá no final da minha história que eu vou me converter, que eu vou decidir, Senhor, então eu vou buscar o Senhor. Não é no final de uma pandemia de 40, 50, 60, 70 dias, 3 meses, que aí, Senhor, depois que terminar eu volto a te adorar. Quando tudo isso acabar, eu saio da minha casa, aí eu começo a fazer. Você tem a oportunidade de adorar o Senhor na tua casa. Você tem a oportunidade de assistir e estar adorando ao Senhor dentro da tua casa. É inadmissível, queridos, você falar para mim, pastor, mas quando tinha culto era melhor. Confesso, queridos, mas não é esse tempo, é o tempo para estar em casa. Então é inadmissível você dizer que no domingo você não teve tempo para cultuar o Senhor à noite. É inadmissível você dizer que na quarta-feira você não tive tempo para cultuar ao Senhor, sendo que nós estamos numa pandemia, que a gente não pode ir para o shopping, que a gente não pode passear, que você não pode fazer nada lá fora. Então é inadmissível. Aí eu pergunto para você, você tem se negado hoje na tua casa, dentro da sua casa, onde Deus te levou para você colocar as coisas nos lugares, os princípios nos lugares, buscar o Senhor como tem que buscar? Ou você simplesmente deu um stand-by e parou, e a hora que voltar à igreja eu volto para a casa do Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Há um ano atrás, no ano passado, eu disse, não profeticamente, eu disse num culto, e se você estivesse aqui você ia lembrar, que se hoje nós fôssemos embora, não tinha mais culto, a igreja está proibida de cultuar a Deus, você voltaria para sua casa e cultuaria a Deus. Chegou esse tempo. Não era profético não, queridos, eu disse sobre uma palavra, sobre algo que a gente estava entendendo naquele período, nem imaginava e até desejaria que não estivesse acontecendo, mas na realidade está. E aí, como nós nos vemos diante disso? Pastor, mas você é pastor da igreja, tem que estar na igreja. Não, queridos, não é porque é pastor. Sou como você, peco também, falho, sem vontade, mas erramos. Não estou dizendo que você é obrigado a estar em todos os cultos, mas você precisa ter o teu TSD, você precisa buscar o Senhor, porque quando a igreja retornar para o ambiente das 4 paredes, você vai estar perdido, um peixe fora d'água. Mas pastor, eu sou crente. Crente até o diabo é. A questão é, hoje, onde está o tesouro que se encontra no teu coração? Essa é a realidade. E Jesus está dizendo isso: se você não se negar a si mesmo, não entra no meu reino. Se você não entender e você deixar de lado o teu ego, o teu coração, a tua vontade, não tem reino para você, não tem reino para mim.
Então Deus exaltou o Filho, não porque Ele fez tudo direito, não porque Ele salvou milhares de pessoas, porque Ele curou milhares de pessoas, porque Ele fez as coisas bem feitas, não. Paulo está dizendo que Deus o exaltou, porque Ele deixou a glória dele lá em cima, se aniquilou, se entregou e morreu com uma morte de cruz, injustamente, pelas nossas vidas. Então Deus o exaltou por causa disso, porque Ele morreu. E aí nós clamamos: Senhor, me exalta. Mas a gente não morre. Senhor, me enche. Mas a gente não morre. A gente está cheio de terra dentro do vaso e pedindo: Senhor, transforma a terra em ouro, em óleo precioso da unção. Deus não vai fazer enquanto você não virá-lo e jogá-lo fora. Enquanto a gente não entregar, Deus, Ele quer manifestar a sua glória, a sua majestade, como a igreja de Atos 2, como eu disse agora há pouco. Era um só pensamento. Os milagres aconteciam, sabe por quê? Não era porque todo mundo estava rico, não era porque tinha pandemia, não era porque era dificuldade, não. Eles decidiram se entregar num tempo bom. E no tempo ruim é pior ainda, porque aí a gente precisava realmente da presença do Pai. Ah, pastor, mas era muito fácil para eles. Então diz para aqueles que entraram na presença de leões nas arenas. Então diz para aqueles que foram crucificados por serem cristãos. Então diz para aqueles que perderam sua cabeça porque não negaram a sua fé. Para pessoas que morrem até hoje não negando a sua fé, perdendo famílias, pais, filhos, perdendo nacionalidade, morrendo pelas mãos dos próprios pais. E aí a nossa vida, a gente deixa passar a pandemia, que aí eu vou morrer facinho, meu emprego vai estar bom, não vou ter problema, aí eu volto a trazer o dízimo, eu volto a ofertante, aí eu volto a ungir as minhas mãos. Deixa eu te falar uma coisa: quando a igreja voltar vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa. Nós imaginamos que a igreja vai voltar e a gente vai voltar para as mesmas atividades. Deixa eu te falar uma coisa: isso não vai acontecer mais. Nós vamos mudar, e vamos mudar muito na presença do Senhor. Será diferente, sim, porque nós combatemos religiosidade, porque nós combatemos aquilo que não traz a presença de Deus. E se o Senhor está mostrando que a gente em casa podemos adorar, é porque há 5 meses atrás não precisávamos da igreja, precisávamos estar juntos. Não era a igreja que era fundamental para a minha fé e para a tua fé, era o nosso relacionamento, e o nosso relacionamento com o Pai. Deus está provando isso para mim e para você hoje, que não precisa ter 4 paredes para você adorar. Não desmerecendo o nosso tempo que passou, queridos, contribuiu para eu chegar aqui, para você chegar aqui, e a partir daqui, como nós seremos, como nós iremos buscar o Senhor a partir de agora. Então é muito sério. Para viver, precisa primeiro morrer. E se você não morreu, deixa eu te falar uma coisa: você está como Nicodemos. Senhor, como eu posso voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? É muito simples: negue-se a si mesmo, se entregue ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. A minha vida eterna depende do meu nível de morte. E aqui, queridos, é nível em que eu me entrego. Não é morrer, eu vou me matar pelo Senhor, não. É matar a si mesmo, aos nossos egos, às nossas vontades, a tudo aquilo que eu quero só para a minha vida. É isso que eu estou dizendo. Porque quanto mais eu morro aqui nessa terra, mais eu vivo lá no céu. Quanto mais eu me entrego aqui, mais eu recebo nas regiões espirituais. Quanto mais eu me nego aqui, mais eu me reconheço lá, e Ele me faz ser alguém lá, porque eu não quero ser mais ninguém aqui. É isso que o Senhor, Ele espera. Quanto mais eu nego a mim mesmo, a minha carne, o que eu espero, mais eu recebo lá. E pelo reino já estar sobre essa terra, você não vai mendigar, você não vai viver sofrendo, porque o reino dos céus está sobre essa terra, e o melhor de Deus ainda está por vir.
mas é para aqueles que creem e têm alegria e singeleza no coração, e não daqueles que estão na porta mendigando um pão, mendigando uma oração, mendigando alguma coisa. Pastor, quando voltar à igreja, eu vou lá só para o Senhor orar, para tudo voltar ao normal. Deixa eu te falar uma coisa, espero não passar por isso, porque eu não vou orar. Eu posso declarar na tua vida o que o Senhor Ele tem por fazer na tua vida, porque às vezes, amados, Deus está te permitindo ouvir essa palavra, como eu já ouvi, como eu já ministrei para a minha vida, e preciso mudar. Então vamos buscar a presença do Senhor, porque só a morte pode nos tornar livres de verdade. Eu vou repetir para você: só a morte pode te tornar livre de verdade. É algo muito sério, queridos. O apóstolo Paulo, ele sabia muito disso. Ele é um cara que ele era top demais no seu tempo. Ele era estudioso, ele era mestre, ele conhecia as leis, ele conhecia as escrituras, ele tinha dupla nacionalidade. Ele era um cara que sabia 5 idiomas, 2 cidadanias. Ele era estudioso. A Bíblia diz que ele era, simplesmente o seu mestre era Gamaliel, um dos maiores da sua época, um dos maiores, dos homens mais sábios da sua época. Ele sabia sobre filosofia, ele sabia grego, ele sabia hebraico, aramaico. Ele é um cara top demais. E sabe que esse cara top demais, esse cara fantástico, sabe o que ele vai falar? Ele vai dizer assim: eu decidi morrer por mim mesmo. Eu decidi que tudo que conheci, estudei, sabedoria humana, não passa de esterco, sem validade hoje, depois de eu conhecer a Cristo. Tudo que eu soube, tudo que eu sei, e tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, não passa de esterco, porque eu conheci a Cristo. Isso não me vale mais nada, ainda que valia para a sociedade, ainda que valia para o seu tempo, para a lei, mas para Ele diz: agora que eu conheci Cristo, tudo isso que eu sou não vale mais nada. Senhor, o que o Senhor quiser fazer, faça comigo. Eu sei ser pobre, eu sei ser rico, eu sei ter abastança, eu sei ter pouco, eu sei fazer aquilo que o Senhor Ele espera que eu venha fazer. Me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de louco para com os loucos, me fiz de homem sem lei para aqueles que eram sem lei. Não que Ele descumpria a lei, mas em cima da ideologia daqueles homens, Ele os convencia que Cristo era o melhor para eles. Esse é Paulo, é esse que a gente está falando aqui hoje, esse homem fantástico, esse cara que sabia de tudo. E aí ele diz: eu considerei tudo isso perda, para se tornar ganho em Deus e em Cristo. Tudo aquilo não serviu mais nada, se não fora pelo Senhor. Agora, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nada mais é que está dizendo aqui Paulo. É esse cara de dupla cidadania, esse cara que sabia 5 idiomas, é esse cara que tinha acesso em Roma e ninguém podia tocar nele. É esse cara, é o cara que, quando ele ainda não tinha se convertido a Cristo, ele tinha uma carta liberando para ele que viesse até os cristãos e matasse ele, prendesse os cristãos. É esse Paulo. Olha o que ele vai escrever em Gálatas 2, versículo 20. Versículo 19: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que ele está falando aqui? Já estou crucificado em Cristo.
Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida não pertence mais a mim, pertence ao Cristo. No que Ele disser para mim fazer, eu vou fazer. E é por isso que Ele se entregou a Cristo, que Ele vai saber mais do que os demais que presenciaram a ceia do Senhor, e Ele vai explicar melhor do que todos os outros. Sabe por quê? Porque Ele não vivia mais Ele, mas Cristo vivia nele. Talvez aqueles que estavam presentes na ceia do Senhor não interpretaram, não entenderam o que Cristo queria dizer para eles em algum ponto, mas Paulo teve a revelação do próprio Cristo, de todas as letras, de todas as vírgulas, de qual era o propósito real e definitivo em 100% daquilo que ele queria dizer naquela situação. É esse Paulo. Aí você me pergunta: pastor, qual vai ser a dimensão da minha morte? Vai ser a dimensão da tua fé. Porque quanto maior a tua fé, ela cresce, se desenvolve, maior você vai viver em Deus. E ainda mais, você morre para si mesmo. Qual o tamanho da dimensão disso, pastor? O quanto eu tenho que morrer? O tamanho da tua fé. O quanto mais você cresce em Deus, mais você se nega. Quanto mais eu chego perto da luz, mais eu vejo a podridão, a sujeira, aquilo que precisa ser limpo. Quanto mais eu chego diante da luz, mais eu identifico as coisas que precisam ser mudadas. Quanto mais eu me apresento diante da luz, eu sei tudo aquilo que precisa ser limpo. Esse é o tamanho da medida da tua morte. O negar aquilo que precisa ser negado. Das coisas que são feitas, das coisas que não foram feitas ainda, das coisas que foram pensadas, das coisas que estão inconscientemente ainda guardadas na tua mente, que em algum momento ela vai se revelar. Então essa é a dimensão. A dimensão da minha morte é a dimensão da minha fé, do quanto eu vou entregar. Paulo ele disse: a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé. Eu morri para mim e para o mundo. Eu vivo só para Ele. É por isso que Paulo ele vai falar: eu me tornei prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo. Volta algumas páginas em Romanos. Olha o que Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Ele está falando sobre ele, a saudação dele: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Olha que tá tremendo. Separado para o Evangelho. Servo de Jesus Cristo. Sabe o que é traduzido no grego? Escravo. Sabe o que ele está dizendo aqui para os romanos? Ele era um cidadão romano, ele está ministrando para os romanos, ele está mandando uma carta para os romanos. Eu sou o Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. É isso que ele está dizendo. Então imagina um mestre, um doutor, um cara fantástico, um cara que tinha a lei voltada também para ele, e ele dizer assim: eu sou escravo de Jesus Cristo, e por ser escravo ele me chamou para ser apóstolo. Olha que tremendo, ser escravo de Cristo. Paulo está dizendo assim: eu só me tornei livre quando eu me tornei escravo. Quando eu morri para minha liberdade, eu me tornei livre para Cristo. Não vos chamou mais de servos, Jesus disse. Não vos chamo mais de servos, mas de amigos. A todos aqueles que imaginam que são servos, são escravos, chega um momento da nossa vida que, servindo o Senhor, e sempre vamos servir, Ele vai te chamar de amigo. Ele vai dizer: você subiu mais uma etapa, você chegou um pouquinho mais perto de mim, você está meu amigo, vem aqui que eu vou fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Aliás, ele fala isso para todos que querem chegar diante dele e aqueles que estão diante dele. Judas está do lado dele, dá um beijo nele, ele diz: meu amigo, com um beijo você me entregas. Então para Jesus, todos que estão diante dele são amigos. No mesmo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele vai falar algo maravilhoso, que a gente vai compreender algo que o Senhor está tentando transmitir para a gente.
Olha o capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele está dizendo. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou livre em Cristo, mas ao mesmo tempo ele se declara, eu sou escravo de Cristo. Parece contraditório, mas não é. Porque em algum momento nós vamos servir de escravo a alguém. Ou nós vamos servir de escravo para Cristo, ou vamos servir de escravo para o mundo. Quando o mundo ele prega uma liberdade que você pode fazer todas as coisas hoje. Naquela época eram os hedonistas. A busca pelo prazer. É o direito pelo prazer. Eu sou livre para fazer o que quiser. Eu vou onde eu quiser. Eu faço o que quiser. Ninguém manda em mim. Aí eu te pergunto, hoje as pessoas estão livres ou estão escravizadas por essas ações? As pessoas estão livres ou estão escravas dessas ações que o mundo ele traz para a nossa vida? Cristo ele nos liberta. Hoje as pessoas são escravas de muitas coisas que são terríveis. O egoísmo, o fanatismo, a pornografia, a bebida, o cigarro, as drogas e tantas outras coisas. E coisas até boas, que a gente imagina que é bom para a gente, mas não é, queridos. Porque aquilo te afasta da presença de Deus. Então por que as pessoas continuam escravas? Porque essas coisas trazem prazer. Prazeres que são momentâneos. Uma droga traz um prazer momentâneo. E quando a pessoa ela usa, ela quer continuamente estar usando, porque vai passar. Vai acabar. Com a bebida a mesma coisa. Ela acaba em pouco tempo. Depois você não consegue viver mais sem o uso dela. Sabe por quê? Porque existe um vazio dentro de cada ser humano. Existe um vazio aqui dentro, antes de conhecermos a Cristo, que é do tamanho de Cristo. E que nós sempre tentamos mudar e colocar outras coisas no lugar, para que aquele vazio seja preenchido. Porém ele nunca é preenchido. E aí nós continuamos vazios em algum momento da nossa vida. Então Paulo está dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele fala, ao mesmo tempo eu sou escravo, mas foi para a liberdade que Ele me chamou. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, eu me coloco como escravo para Cristo, mas Ele me chamou para ser livre. E ainda que eu me coloco como escravo, para Ele eu sou livre. Mas eu sou escravo, eu sirvo Ele. Eu busco a presença dEle, o que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Paulo está dizendo. E aí Cristo disse assim, eu chamei você para ser livre. Ainda que você me sirva, para mim, você não é escravo. Você é um amigo, faz parte da minha família. E essa liberdade que nós adquirimos da presença de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E aí Ele disse, eu sou. Jesus ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse, se ninguém me servir, ainda que eu não tenha-os como escravo, mas vocês precisam ter esse entendimento para chegar até mim. Ninguém vai ir ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É simples, amados. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Você precisa simplesmente negar a si mesmo. Você só vai ser livre quando Jesus for o dono da sua vida. Quando você negar a si mesmo e se entregar para Ele. Você só vai ser livre quando você morrer para si mesmo e para o mundo e viver para Cristo. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para Ele e por Ele. Que o Senhor Ele fale ao nosso coração. Só vamos ser livres quando nos tornarmos escravos de Cristo. Ou somos escravos de Cristo, que nos chama de amigo, ou somos escravos do mundo, que nos chama de escravos e nos faz de escravos.
Então nós só vamos ser livres quando o Senhor tiver o nosso coração, tudo o que somos, tudo que existe dentro do nosso ser, todo o nosso ego, todo o nosso ser. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o que Isaías disse, 700 anos da vinda dele. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso não nos dá um novo motivo para viver uma vida maravilhosa na presença dele. Esse é o maravilhoso. O conselheiro nos ensina no caminho que é ele mesmo. O Deus forte, que nos protege e nos guarda de todo mal, inclusive nos tempos atuais. O Pai da eternidade, que nos transforma de criatura para filhos. O príncipe da paz, que governa nossas vidas e nos dá uma vida melhor. É esse o Cristo de Deus, para minha e para a tua vida. Então, para você isso é ser livre. Para você reconhecer que Cristo é esse ser, esse Senhor, é esse conselheiro, esse Pai da eternidade, esse príncipe da paz, esse maravilhoso, isso é ser livre. Mas se você servi-lo com toda a tua vida, fomos chamados para a liberdade. E olha o que diz em Atos capítulo 16, para que você entenda o que é ser livre, o que é ser um homem livre. Atos capítulo 16, abra aí, versículo 23 em diante. Aqui é Paulo e Silas presos numa prisão. Você vai entender aqui o que é um homem livre e um homem preso. Qual é a diferença de você ser um escravo do mundo e um escravo de Cristo? Olha só, no versículo 23 diz assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Aqui é Paulo e Silas, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhes segurou os pés no tronco. Ele travou prendeu eles num tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E lhe perguntaram a palavra do Senhor, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Olha que tremendo. Paulo, eles estão presos injustamente, porque eles simplesmente libertaram uma mulher que estava falando que eles eram aqueles que eram enviados por Deus, que o Cristo que eles pregavam realmente era o Messias, que era o Salvador. E aí eles expulsam daquela mulher e são presos. Eles apanham, são chicoteados, são levados à prisão injustamente. E a Bíblia diz que mandaram que aquele carcereiro não tirasse os olhos dele, que se preocupasse com eles, para que eles não fugissem, ao ponto daquele homem entrar em desespero e amarrá-los em um tronco, no lugar mais terrível da prisão, no lugar onde passavam-se os esgotos, no lugar em que eram os piores assaltantes, homens do mal poderiam estar, e ali eles ficaram. Aí eu te pergunto, Paulo era um homem livre que estava preso, mas a Bíblia diz que ao chegar à meia-noite, ele começa a louvar a Deus, ele começa a engrandecer a Deus, ele começa a falar com o Pai. Ele não está falando para Deus: Senhor, eu estou preso injustamente, Senhor, eu apanhei injustamente, Senhor, eu fiz algo bom para aquela mulher e eles me prenderam, Senhor, não é para mim estar aqui. Mas Paulo continua livre, independente de estar preso. Sabe por quê?
Porque provavelmente se ele estivesse fora, ele estaria louvando a Deus. Se ele estivesse fora, ele estaria falando com Deus. Tanto é que todos os dias, a hora nona e alguns outros horários, eles iam ao templo, eles iam nas sinagogas, eles iam orar, eles iam louvar, eles iam ler as escrituras, eles tinham o hábito de cultuar a Deus. E agora eles estão presos numa prisão, estão amarrados os pés e as mãos, foram maltratados, foram injustiçados, foram presos injustamente, apanharam para estar ali. E deixa eu te falar uma coisa, na razão humana era para eles estarem chorando, na razão humana, no frescor da nossa carne, era para eles estarem murmurando. No Salmo 137 diz de mulheres que foram presas e levadas cativas à Babilônia. E no capítulo 137 de Salmos diz que elas lavavam as roupas diante das lagoas, das águas, e elas pegavam as suas harpas e colocavam nos salgueiros. Elas estavam entristecidas, e elas falavam entre elas: que o Senhor pegue esses homens e venham com outros homens ainda pior do que eles e matem os filhos deles. Esse era o coração dessas mulheres que nem estavam presas, que nem estavam acorrentadas, simplesmente estavam fora da sua pátria, de Sião. E aí o coração delas estava voltado para quê? Para que eles sofressem a justiça de Deus. E elas não louvaram. Paulo e Silas estão presos, apanharam e estão louvando, estão orando, estão declarando: Deus, o Senhor é o melhor para a nossa vida. Aquelas mulheres estão livres, lavando suas roupas, as roupas dos seus senhores, e elas estão murmurando. E sabe quando elas vão louvar? Quando elas estão no caminho de Sião, que a Bíblia diz lá no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Deixa eu te falar, é muito fácil louvar quando tudo vai bem, quando já foi livre da enfermidade, quando já foi livre da dificuldade, quando o pior já passou. Paulo está no pior. Paulo está preso, ele foi maltratado, ele não sabia se ia sair de lá. Sabe o que ele está fazendo? Pai, é o meu momento de orar à meia-noite, então vamos bater um papo aí. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, mesmo na pandemia, mesmo desempregado. Paulo está dizendo isso: Senhor, mesmo que a enfermidade está batendo na minha porta, Senhor, o meu tempo é de te louvar, o meu tempo é de te engrandecer. Senhor, eu te louvo, eu te exalto. Senhor, Silas, vamos cantar. Paulo, vamos nós dois, e vamos cantar ao Senhor em meio às lutas. E quando eles estão louvando, é interessante que um terremoto acontece naquele lugar. E aí eles são livres, ele se torna livre fisicamente, aquilo que ele já era. E sabe que é tremendo? Porque para Paulo, todas as coisas haviam as suas dificuldades, mas ele declara: Senhor, eu morri para o mundo, eu vivo para ti. E Paulo, em Romanos capítulo 8, no versículo 31, ele diz algo fantástico: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas as coisas? Ele vai estar preso, queridos. Ele vai saber: eu posso passar por isso daí, a gente pode passar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando todos estão livres, ele poderia ir lá e matar o carcereiro. Você me amarrou, você bateu em mim, você fez eu sofrer, agora morra. Imagina Pedro no tempo antigo, antes dele receber aquela palavra: tu me amas, Pedro. Imagina ele antes dessa palavra, antes dos olhos dele baterem em Cristo, ele tinha matado os caras. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nada poderá nos colocar de volta à escravidão do mundo, a não ser nós mesmos. Paulo está dizendo assim: nem a profundidade, nem a altura, ninguém pode vir me tirar das mãos do Senhor. Ninguém pode me tirar da liberdade que Cristo me deu. Porém, eu mesmo posso me tirar dessa liberdade. Nada nos separará, ninguém pode tirar, a não ser eu mesmo que decida por minha livre, espontânea vontade que eu não quero mais ser escravo de Cristo, que eu não quero mais ser livre em Cristo, que eu quero viver dentro dos padrões do mundo, dentro da escravidão das coisas que me trazem prazeres momentâneos, porque eu decidi. Então Paulo está dizendo assim: nada dessas coisas me afeta. Eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, e continuo livre em Cristo. Então na prisão Paulo está declarando: a injustiça não vai me prender, os maus tratos não vão me prender, o cárcere não vai me prender, porque eu sou livre em qualquer situação, porque já estou crucificado em Cristo. Já estou crucificado em Cristo, eu já morri para este mundo, tudo que acontecer nesse mundo não vai me afetar mais, porque eu vivo para Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele não estava livre de perseguição, de dificuldade, de problemas, não, mas ele estava dizendo a vida dele: o meu espírito é livre, as minhas decisões são livres, eu não sou mais preso por causa de sistema, não sou mais escravo por causa da lei, não sou mais escravo por causa da religiosidade, não sou mais escravo por nada nesse mundo. Eu decidi morrer para esse mundo e viver para Cristo. Ele decidiu louvar, adorar, falar com Deus, mesmo estando preso, mesmo havendo dificuldade. E sabe o que é tremendo? A gente volta para o que Cristo disse: a semente não pode dar fruto se não morrer, senão ela fica só. Quantas pessoas foram salvas porque Paulo e Silas foram presos? Porque ali eles decidiram morrer para a justiça, porque pela justiça eles não deveriam estar lá, eles estavam sendo injustiçados, então eles morreram naquele momento para aquilo. A semente foi lançada naquele lugar e eles morreram para aquela justiça dos homens. E quais foram os frutos? O carcereiro salvo, a sua casa salva, todos os homens que ali estavam presos seguramente foram salvos. E sabe o que é mais tremendo disso, queridos? Quando eles estiveram livres, que eles viram aquele homem tentando tirar sua própria vida, ele vai até ele e ministra para ele: nós estamos aqui, meu amigo, não se preocupe, todos os presos estão aqui. E aí ele vai perguntar para eles: senhores, o que eu faço para eu ser salvo? O que eu preciso fazer para ser livre como vocês? Lembra que Paulo foi machucado? Lembra que Paulo foi maltratado? Ele está com o seu corpo todo marcado. Bateram nele. Porque a Bíblia vai dizer que depois que aquele cara, ele foi alcançado, a sua família, todos se converteram. A Bíblia diz que aquele carcereiro, ele vai pegar o óleo e vai vir cuidar deles. Era momento de Paulo se cuidar e ele não quis se cuidar. A dor estava acontecendo e ele estava pregando. A dor estava acontecendo e ele estava negando a si mesmo a sua dor, os seus flagelos,
as suas feridas, e ele estava falando para ele: Cristo é a salvação, eu sou livre, ele me chamou para a liberdade, você também pode ser livre. Se você entender que Cristo pode alcançar o teu coração, você pode se tornar igual a nós, mesmo estando preso, louvar a Ele e estar feliz, mesmo estar machucado e saber falar com Deus e continuar sendo livre. É isso que Paulo está dizendo, ele está cumprindo o que Cristo diz: quando a semente no chão, o trigo cai no chão e morre, há prosperidade, há multiplicação, os frutos acontecem. Paulo, mesmo sendo jogado dentro daquele lugar, todo machucado, todo talvez fedendo por causa daquele lugar, amarrado, preso, injustiçado, ali ele morre para aquele lugar, morre para o mundo, e há prosperidade, há os frutos. E os frutos são aquele carcereiro, todos os presos e a sua família. E a Bíblia diz que o carcereiro leva ele para a sua casa, ministra para a minha família, salva os meus filhos, alcança todos da minha casa. E a Bíblia diz que eles foram lavados, foram limpos, e ele batizou a todos. Sabe qual é esse batismo, queridos? Nas águas. Sabe quem foi batizado ali? Não foi só o carcereiro, a esposa e os filhos, não. Foi os escravos, foi os servos, foi os funcionários, foi os amigos, foram talvez os maridos das esposas, as esposas dos maridos que eram filhos, foi de todos que ali se encontraram na casa, cumprindo uma palavra que Josué disse lá no Antigo Testamento: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele decidiu morrer para que houvesse a libertação naquele lugar. Por causa do seu ego, você vai viver sozinho? A Bíblia fala que quando essa semente, o trigo, cai no chão e não morre, ele se torna só. Quando a gente não quer morrer para o nosso ego, a gente se torna sozinho. Quantas pessoas conseguem vir à sua mente, o teu coração, que hoje estão só, porque não negaram que estavam errados, que não negaram o orgulho, que não receberam o perdão e não pediram perdão, e ganha primeiro o que pede perdão, e se o primeiro pedir perdão e o segundo não pedir, não ganha o segundo nada. Quantas pessoas estão vivendo sozinhas porque não estão negando a si próprio, porque não estão morrendo para que venha frutificar e gerar frutos e alimentar pessoas. Quantas pessoas estão dentro das suas casas hoje, não por causa do Covid, de um vírus, mas sempre estiveram, nunca pensaram em sair depois de uma adversidade, depois de um problema, depois de uma briga, depois de uma falta de entendimento, que talvez não quis entender, e hoje está vivendo só. Sabe por quê? Porque a semente não germinou, porque a semente ainda não morreu, para que ela germine, cresça, floresça, dê os seus frutos e frutifique a muitos. Talvez em algumas áreas da nossa vida a gente tenha passado por isso. Temos ficado só em algumas áreas porque a gente não quer abrir mão para o Senhor, porque a gente não quer deixar Deus trabalhar. Senhor, na área profissional eu sei, eu não preciso do Senhor, eu já estudei o bastante para fazer o que eu faço. E às vezes o Senhor está querendo dizer assim: deixa eu só colocar uma vírgula aí no que você faz, porque ao colocar uma vírgula eu vou mudar muita coisa. Deixa eu só colocar um ponto final em um negócio. E às vezes a gente não permite o Senhor fazer. No final os frutos eles aparecem. A família toda do carcereiro, ela se converte, todos vão ser batizados. Esse é o fruto que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos continuar sendo escravos de quem? De uma sociedade, de um mundo, de um sistema, ou queremos ser escravo de Cristo, que nos considera como irmãos e amigos? Que o Senhor Ele nos dê a liberdade dEle. Que o Senhor te dê a liberdade que Ele tem para a tua vida hoje, ainda que preso dentro de casa. Sinta-se livre em Cristo Jesus. Sinta-se liberto por uma crise econômica, física, mundial, em Cristo Jesus. Talvez os dias vão continuar do jeito que estão, visualmente falando,
mas no espiritual pode ser mudado, pode ser diferente. Seja livre, busque a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele tem uma liberdade para entregar na sua vida, e essa liberdade vem em Cristo. Tem um louvor que a gente entoava: eu sou livre, eu sou livre. Declare isso no teu coração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Seja livre na presença do Senhor. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui em cima para nós entoarmos uma canção a Deus, louvarmos a Deus, porque nós precisamos adorar o Senhor. Queridos, é uma palavra de correção, de ensinamento, de nos colocar no caminho do Senhor, para que a gente entenda. Jesus, Ele não pegou qualquer pessoa, Ele pegou Nicodemos, um dos mestres, doutores da lei, e disse: eu quero te ensinar. Negue-se a si mesmo, Nicodemos. Tudo indica que Nicodemos, ele entendeu, porque quando Jesus é morto, é tirado da cruz, José, ele vai chegar de Arimateia e vai pedir o corpo de Cristo para que ele levasse e o sepultasse na sua casa, no seu terreno, sepultasse ele dentro da caverna que tinha sido preparada para ele, o sepulcro que era para ele. E sabe quem é a pessoa que vai estar ali naquele momento ajudando a tirar um corpo morto de Cristo? Nicodemos. Negou-se a si mesmo como mestre, doutor da lei, pedras pegadas nas mãos, declarando: mata ele e liberta Barrabás. Ele negou a si mesmo dentro de uma multidão que declarou: crucifica-o, crucifica-o. E ele voltou atrás e foi pegar no corpo de Cristo, porque ele entendeu que ele precisava negar a si mesmo. Então eu quero desafiar você a negar a si mesmo em algumas áreas que ainda não foram negadas, em algumas coisas que talvez você ainda não pediu perdão, porque você acha que: ah, pastor, mas a culpa foi dela, a culpa foi dele, não foi minha, eu não fiz nada para merecer isso. Deixa eu te falar, talvez aquela pessoa esteja sofrendo, porque você ainda não demonstrou que você a perdoaria. E que eu vou além, porque você não foi pedir perdão para ela, ou porque você não mudou a sua forma de viver, forma de pensar, de agir. Que o Senhor, Ele alcance o teu coração e transforme a tua vida. Aonde precisa ainda ser negado, que seja negado, em nome de Jesus. Pastor, mas eu já sirvo o Senhor, eu faço tudo corretamente, mas em algum lugar aí dentro de você precisa de libertação, precisa que você reconheça que precisa ser negado. Eu, como pastor, ainda tenho muitas coisas para negar, muitas coisas para entender, para saber e pedir perdão ao Senhor, para que Ele permaneça na minha vida, me levando para junto dEle, porque a minha vida espiritual, a minha vida eterna será medida o quanto eu me nego sobre essa vida para crescer no Senhor. Quando eu me nego nessa vida, eu cresço em Deus. Quando eu nego meu ser, mais eu me torno. Quando eu nego a minha identidade para Deus, eu me volto para Ele e eu me conheço nele. Que Ele se apresente para ti e mostre para a tua vida quem